Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas, a apostila 7, sobre o tema da violência. Então nós vimos anteriormente como que vai se construir a ideia de violência numa perspectiva sociológica, né? Então nós vimos o momento que o Estado moderno ele passa a ser o detentor do monopólio da violência, né, numa perspectiva do Max Weber. Também vimos que, aos olhos do pensador alemão, o Norbert Elias, o fato de a violência estar concentrada na mão de uma instituição, que no caso é o Estado, isso contribuiu para um processo civilizador dos indivíduos. E aí também trabalhamos a perspectiva do conceito de violência, que passa a ser todo aquele uso de força física não legítima e ilegal. Ou seja, não legítima porque ela agora pertence ao Estado. Somente o Estado pode utilizar a força física quando a lei jurídica ela acaba não sendo mais suficiente, né? Então a utilização da violência, a utilização da força física, ela acabaria sendo a última instância no combate de algo ilegal, para reprimir a violência, para reprimir qualquer outro tipo de crime. Posto essas definições aí sobre a violência, nós chegamos aí no cenário nacional. O Brasil não é nenhuma novidade, é um país extremamente violento, né? Nós temos taxas aí alarmantes de homicídio, taxa de violência contra a mulher, feminicídio, roubos, assaltos, entre outros crimes. E aí a apostila, ela vai fazer algumas reflexões históricas sociais, né? Então, a aula de hoje nós vamos trabalhar dois conceitos, né? O conceito de segregação socioespacial e o conceito de enclaves fortificados. Se nós pegarmos ali o período da abolição da escravidão, em maio de 1888, e a proclamação da República, em novembro de 1889, nós vamos pegar e entender que no texto ali da primeira Constituição Republicana de 1890, nós já vamos ter um texto excludente, que vai colocar como cidadão o homem branco, maior de 21 anos, com uma determinada renda, alfabetizado. Vale também a ressalva que os escravos que foram libertos com a proclamação da abolição da escravidão, eles foram colocados à margem da sociedade. Por quê? Porque essa mão de obra escrava, ela acabou sendo substituída por uma mão de obra assalariada por imigrantes, que é um outro fenômeno aí que marcou o final do século XIX e início do século XX. Como esses indivíduos eles acabaram se tornando marginalizados em relação à sociedade, porque muitos não eram nem considerados cidadãos, eles acabaram tendo que ficar na região periférica das grandes cidades. Daí o termo periferia, né? Nós temos uma área central e ao entorno dessa área começaram a surgir aglomerações urbanas. Um outro elemento que contribuiu para esse processo foi a industrialização no Brasil, né? O processo de industrialização, que data da década de 30 até a década de 70, né? Que vai gerar o quê? Uma saída do campo para a cidade, uma saída desordenada. Então as pessoas começam a ocupar áreas de risco, às vezes ocupam áreas de mananciais, ocupam morros, e aí nós temos o quê? A formação das grandes comunidades, a formação das periferias, a formação das favelas, dos morros, né? Tão comuns aí em todas as cidades do Brasil. E aí vai se criar uma clara e nítida divisão social. A apostila de vocês tem uma foto que é muito simbólica, que marca o encontro de uma comunidade
e um bairro de classe média alta, que é o Morumbi e a favela de Paraisópolis, né? Lado a lado. Podem me corrigir depois se não for a favela de Paraisópolis, ok? Mas ali é uma nítida noção de segregação socioespacial, ou seja, as pessoas são separadas devido à sua condição social. E aí, isso não reflete simplesmente numa questão estrutural, isso vai refletir na presença do Estado, e quando eu falo de presença do Estado, eu estou falando de saneamento básico, de segurança, iluminação pública, saúde, opções de lazer. Quando tudo isso é precário na periferia, e quando não é precário não se vai ter, isso acaba sendo uma forma de violência do Estado para com os cidadãos. Consequentemente, essa desigualdade, ela vai ser um elemento que pode gerar violência. E aí, se nós pegarmos vários dados estatísticos, nós vamos perceber que o nível de violência nas periferias no Brasil, ele acaba sendo maior se comparado aos bairros de classe média alta. Quem mais morre no Brasil é o jovem negro de periferia. Então, esses são elementos que ajudam a mapear o processo de violência, né? O tráfico que está presente lá, muitas vezes a ausência do Estado, no qual o tráfico ele passa a ser a figura relevante ali, até mesmo a figura assistencialista. No Rio de Janeiro nós temos aí o fenômeno das milícias também. Todo local onde o Estado acaba sendo ausente, um outro grupo acaba tomando essa frente e assumindo esse poder, assumindo esse papel de dar uma assistência às pessoas. Claro que quando você pega o tráfico de drogas, quando você pega a milícia, eles podem até dar algo, né? até fazer um tipo de assistencialismo, mas a contrapartida é dura. Então, esses são elementos que essa segregação socioespacial, literalmente essa separação entre ricos e brancos, e isso fica nítido na maneira no qual eles vivem, ou seja, na moradia, vai ser um fator de desigualdade e também é um fator determinante na violência. E aí nós vamos ter uma espécie de resposta da classe média alta, que são os enclaves fortificados. Que cada vez mais as pessoas que têm a condição financeira, elas acabam tentando criar uma sociedade dentro da própria sociedade. Então você vai pegar aí condomínios de alto padrão, shoppings, no qual muitas vezes o acesso somente via carro, o sistema de segurança extremamente rigoroso. Você pegar condomínios de alto padrão, eles vão tentar oferecer àqueles moradores tudo para que eles não precisem sair ou que saiam somente para o trabalho. Então você vai ter área de lazer, você vai ter área verde, você vai ter piscina, você vai ter academia, você vai ter brinquedoteca, tudo para que garanta um determinado conforto e, acima de tudo, uma segurança que essas pessoas têm em relação ao mundo exterior. E, geralmente, um medo em relação àqueles que estão à margem da sociedade, que são os que vivem na periferia, que são os que vivem nas favelas. Isso é um elemento que acaba estando arraigado dentro da sociedade. Lembre-se, a sociologia ela tem como objetivo, muitas vezes, desconstruir aquilo que acaba sendo naturalizado socialmente. Então, pelo fato de nós termos índices de violência maiores nos bairros de periferia, não significa que os moradores lá sejam todos bandidos, que lá só vai haver criminosos. Isso deve ser desconstruído. Você deve oferecer as mesmas condições de infraestrutura que os bairros de classe média alta têm. Você deve oferecer a educação de qualidade, você deve oferecer a saúde, porque a segregação socioespacial, ela não está relacionada somente a viver na favela, a viver na periferia, a viver na comunidade, a viver no morro. Está relacionado também à falta de investimento do Estado. Por quê? Porque se você só vai criar perspectiva no indivíduo, fazer com que uma parcela considerável não adentre no crime. Por quê?
a questão do crime muitas vezes é uma questão de opção para um ganho rápido de dinheiro, muitas vezes é a falta de opção, a falta de perspectivas, muitas vezes os jovens são coagidos a entrar no crime. São uma série de possibilidades que o jovem da classe média, o jovem da classe média alta acaba não tendo, porque além da condição financeira, o Estado tem um olhar mais presente para esse grupo. Então, nós como sociólogos, nós temos que ter um olhar crítico, combater o crime, criticar a violência, não banalizar a violência, mas entender os fatores que fazem com que as pessoas na periferia estejam mais propensas a adentrar no crime e estão mais propensas a sofrer com a criminalidade. Mas lembrem-se, a criminalidade ela vai afetar de uma maneira maior ou menor todas as pessoas dentro da sociedade. Então, a segregação socioespacial é um elemento para demonstrar que no Brasil, ao longo da história, uma parcela da população foi colocada à margem. E esse colocar à margem é uma forma de violência, porque ela não é tratada igual como cidadão, ela não recebe a mesma assistência de infraestrutura, ela não recebe a mesma saúde, a mesma educação, a mesma segurança. Consequentemente, você dá margem para o surgimento de violência, tráfico de drogas, milícia, entre outros elementos aí que permeiam a nossa realidade. E a resposta da classe média alta, são esses enclaves fortificados. São essas fortalezas que as pessoas que têm a condição vão arcar. Shoppings monitorados, sistemas de segurança nos condomínios, alto rigor para verificar quem entra e quem sai nesses condomínios. Então são dois elementos que nos ajudam a entender o processo de violência urbana no Brasil. Claro que não é só esse. Na próxima aula nós vamos trabalhar a questão da corrupção e entender como a corrupção é um elemento que corrobora com a questão da violência urbana no nosso país. Aguardo vocês semana que vem. Um abraço a todos. Obrigado.